Senhora presidenta dessa sessão, senadora Vanessa Graziottini, senhoras senadoras e senhores senadores. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma recebeu as centrais sindicais e, nessa reunião, assinou um decreto criando o Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência, que será integrado pelas centrais sindicais, pelos representantes de aposentados e pensionistas, dos empregadores e também do governo. É o chamado Fórum Quadripartite. E o objetivo desse fórum é exatamente discutir a rotatividade da mão de obra nas empresas brasileiras. Nós somos um país que temos um alto índice de emprego, mas temos também um elevado número de rotatividade com os trabalhadores que têm carteira assinada, e isso representa exatamente as dificuldades que hoje passa por parte do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e que tem uma repercussão muito forte no seguro-desemprego. Eu sou um daqueles que compreendo de que o seguro-desemprego é uma consequência da alta rotatividade da mão de obra. Portanto, nós precisamos enfrentar esse problema para que possamos ter um maior período dos trabalhadores na empresa, uma estabilidade razoável, especial do emprego, para que possamos diminuir essa rotatividade. Eu lembro muito bem que quando fui ministro da Previdência Social do nosso presidente Lula, ali nós tínhamos um problema gravíssimo no mundo do acidente do trabalho e fizemos um grande debate e criamos um sistema para que a empresa que diminuísse a quantidade de acidente de trabalho na sua empresa, ela teria um bônus, pagaria um seguro-acidente de trabalho menor. E aquela empresa do mesmo ramo de atividade que estivesse acima da média no mundo acidentário, ela teria um ônus. E esse processo permitiu que a partir dali tivéssemos uma diminuição significativa no mundo acidentário e, ao mesmo tempo, uma identificação por CNPJ de cada empresa em todo o mês do mundo acidentário que ali é praticado, para que pudéssemos ter políticas trabalhistas voltadas para resolver esse grave problema. Aqui, no mundo da rotatividade, nós precisamos também fazer esse debate, que se por um lado você tem um alto índice de rotatividade da mão de obra, ao mesmo tempo você deixa de ter trabalhador qualificado naquela empresa e tem uma repercussão muito forte que é no mundo do seguro de desemprego. E nós precisamos enfrentar esse debate não apenas discutindo a reforma do seguro-desemprego, mas indo à causa, que é exatamente a questão da rotatividade. Por isso, eu quero parabenizar a senhora presidenta em criar esse grupo de trabalho quadripartite para enfrentar esse debate. Ali também será feito um forte debate sobre a questão daqueles trabalhadores que se aposentam e continuam no mesmo emprego, fruto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2006, em que determina que a aposentadoria não põe fim ao vínculo empregatício, interpretando a Constituição brasileira, segundo o Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, lá não prevê o fim do vínculo empregatício. E de 2006 para cá, já temos mais de 400 mil trabalhadores seletistas aposentados e mantendo este emprego. E são os melhores empregos da iniciativa privada. E esse sistema tem impedido a ascensão funcional e, ao mesmo tempo, que as gerências médias possam assumir esses cargos. E precisamos fazer um debate nesse fórum, qual é a saída que nós vamos ter para continuar gerando emprego, permitindo de que dentro da empresa todos possam ascender na sua pirâmide funcional e não ter esse bloco como nós temos hoje. Esse fórum também vai fazer uma grande discussão sobre o sistema de pensão. Exatamente por isso, o relator da medida provisória 664 já apresentou o seu parecer e determina que a pensão continue integral até o teto do regime geral, não aceita qualquer redução. E queremos, nesse fórum, dialogar
sobre esse item e, ao mesmo tempo, construir outras saídas que discuta tanto o regime geral da Previdência Social como o regime próprio dos servidores públicos municipais, estaduais e federal, e também o regime dos militares, já que esses três sistemas integram a Previdência brasileira. Esse fórum também fará um outro grande debate sobre a idade do dependente. Rejeitamos totalmente o que tinha na medida provisória e estamos mantendo que o menor de até 21 anos mantém a sua dependência integral, sem qualquer redução no valor do seu benefício, que vai até o teto do regime geral. E queremos fazer neste fórum um forte debate, porque o Código Civil de 2002 fixou a maioridade em 18 anos. Já o Código de 2016, aliás, de 1016, ou seja, do início do século XX, determinava que a maioridade civil era aos 21 anos. Estamos mantendo, para fins previdenciários, a maioridade em 21 anos, mas registrando de que o Código Civil reduziu essa idade para 18 anos e esperamos que neste fórum seja feito um grande debate. Consolidamos tudo o que diz respeito ao seguro-defesa do pescador artesanal. Estamos mantendo as mesmas regras que foi aprovado em 2008, em que o prazo de carência é de apenas 1 ano. E o critério de habilitação são os mesmos critérios aprovados por unanimidade em 2008 pela Câmara Federal e pelo Senado Federal, no que diz respeito ao reconhecimento dos direitos previdenciários para o segurado especial e, entre esses, para o pescador artesanal. Por isso, não estamos criando nenhuma regra nova, estamos mantendo exatamente as regras existentes. Por isso, senhora presidenta, essa comissão especial da medida provisória 665 concluiu a sua votação na última quarta-feira e foi encaminhado à Câmara Federal para dar continuidade. Muito obrigado, senhora presidenta.